Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Nesse momento está sendo discutido na Assembleia Legislativa um pouco sobre o ICMS educacional. Vocês lembram daquela polêmica que aconteceu e recentemente, né? O governo do estado de Minas Gerais mandou para a Assembleia Legislativa, o prazo final me parece que era agosto de 2022, uma lei para ser discutida na Assembleia Legislativa e que não foi erro do governo do estado, que não encaminhou o projeto a tempo, porque o prazo era agosto de 2022, essa discussão cobrada, né, na verdade, aí pelo novo Fundeb, né, pessoal? Se vocês analisarem bem, essa emenda constitucional de número 108 de 2020, ela determinava que todos os estados da federação criassem suas políticas de ICMS educacional como uma condição para serem contemplados aí com recursos da complementação da União. O que acontece é que Minas Gerais realmente deixou de lado essa matéria, talvez estivesse preocupado com essa questão da reforma administrativa na Assembleia Legislativa, que foi pautada até aí no primeiro semestre, tema de grande debate, de grandes discussões na ALMG. Tivemos também essa discussão em torno do vencimento aí, né, do reajuste para, vamos dizer, ajuste, a gente fala reajuste, mas na verdade é aumento do salário do governador, dentre outras questões aí que nós vamos colocar menos importantes. O ICMS educacional agora finalmente passa a ser discutido na Assembleia Legislativa, porque o governador de Minas hoje tem maioria na Assembleia Legislativa, cerca de 50 deputados estaduais apoiam o governo, então ele tem uma base muito forte com o presidente Tadeu, né, Tadeuzinho, deputado Tadeu, que pretende organizar essas pautas, né, e atender aí os anseios do governo de Minas, que teve dificuldade na articulação política junto com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Fato é que nós estamos agora discutindo novamente o ICMS educacional. E quando a gente fala de ICMS educacional, o estado do Ceará ele foi precursor no tocante a essa questão do ICMS educacional e que trouxe resultados importantíssimos, né? Ficou à frente de Minas Gerais, de São Paulo, entre outros, diversos outros estados da federação, tanto no IDEB dos anos iniciais, como também um salto aí nos anos finais do ensino fundamental. É importante falar isso para vocês, pessoal, porque o ICMS educacional é uma adoção de critérios de melhoria do desempenho escolar. Nós estamos falando em torno de 25% de arrecadação do estado do ICMS, que é um imposto importante, um dos mais importantes impostos que nós temos de arrecadação estadual, é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas esse ICMS educacional é fundamental porque ele vai criar aí parâmetros, né, vamos dizer assim, no tocante ao desempenho escolar e repasses serão feitos aí em torno de 10%, né, desse valor para que os municípios possam investir pesado em educação. Então vão receber mais incentivos aqueles municípios que tiverem um desempenho melhor. É claro que essa distribuição ela vai depender de critérios específicos definidos pelo estado de Minas Gerais. Nesse modelo, né, pessoal, do ICMS educacional, os municípios que melhorarem o desempenho escolar de sua rede de ensino, mensurado aí por testes padronizados de proficiência, por exemplo, receberão mais recursos do que os municípios que aumentaram menos ou diminuíram esse desempenho. Então é uma questão mais de meritocracia, né, que estão sendo discutidos aí nesse momento através dessa importante política do ICMS educacional. A lógica, gente, que está por trás desse mecanismo é de que as redes municipais de educação, elas terão mais incentivos financeiros para criar políticas e condições para que os alunos melhorem o seu desempenho escolar, elevando assim, obviamente, né, a qualidade da educação. Nesse sentido, eu repito, o Ceará ele foi pioneiro nesse processo ao adotar o modelo do ICMS educacional, e isso aconteceu, pessoal, em 2007. Nós estamos falando de Minas Gerais, que em 2022, agosto, já estava bem perto de encerrar o prazo, perdeu o prazo, motivo inclusive do Ministério Público acionar a Procuradoria-Geral da República através do ARAS, né, para que ele pudesse acionar o Supremo Tribunal Federal contra o estado de Minas Gerais em função desse decurso de prazo. E lá no Ceará, pessoal, 18% dessa cota parte do ICMS foi destinado para os municípios em função de critérios de melhoria de desempenho. E aí o resultado, você pode ver aí, pessoal, um sucesso ao conjunto de medidas adotadas
no estado do Ceará. E aí a gente vai destacar algumas delas, né? Essa que eu citei, importantíssima agora, que é o ICMS educacional. Mas nós temos aí o programa de alfabetização da idade certa, chamado de PAIC, a continuidade de políticas públicas e aquilo que está no artigo 211 da Constituição, que trata sobre o regime de colaboração entre Estado e município. Nós não estamos falando aqui, pessoal, de municipalização, né? Porque agora a palavra colaboração é sinônimo de municipalização. E não é verdade. Colaborar não tem nada a ver com municipalizar. Uma coisa é municipalizar, outra coisa é colaborar com o município. Tá diferentemente do que está acontecendo aqui em Minas Gerais, em que essas situações estão realmente tomando diferentes versões, vamos dizer assim, novas denominações, né? Colaborar, o Conselho de Governo de Minas de colaboração é municipalizar, diferente do que aconteceu em muitos outros estados aí da federação. Mas nós temos aqui, pessoal, que falar um pouquinho sobre esse imposto importante que é o ICMS, agora discutido na Assembleia Legislativa, né? Esse imposto sobre circulação de mercadorias, né, e serviços. Toda operação que envolve a compra de alguma mercadoria e também, pessoal, a prestação de serviço possui o ICMS embutido no seu valor. Então, você comprou alguma mercadoria, está pagando ICMS. Prestou algum serviço, está pagando ICMS. Presta atenção nisso aí. Esse imposto é importantíssimo porque ele é um imposto estadual e, portanto, a sua arrecadação, pessoal, ela vai direto para o cofre do Estado. No caso aqui nós estamos falando de Minas Gerais, né? Representando um dos principais impostos do país, pessoal. No entanto, parte dessa arrecadação, que corresponde a um percentual de 25%, também chamada de cota parte, deve ir para os municípios do respectivo estado. Uma das principais decisões aí do novo Fundeb, pessoal, em relação ao ICMS educacional, estava na determinação de que o percentual dessa cota parte da distribuição pelos critérios determinados pelo próprio estado passasse de 25% para 35%, sendo que desses pelo menos 10 pontos percentuais deveriam ser distribuídos segundo o critério de melhoria de rendimento educacional com aumento da equidade. Olha, pessoal, com a mudança na regra de distribuição da cota parte do ICMS, o que se esperava é que os municípios respondessem a este incentivo por meio de aumento da qualidade da educação em suas redes educacionais e que nos próximos anos, né, seja possível observar esses resultados, tal como aconteceu aí no estado do Ceará. Olha, pessoal, o que aconteceu é que no dia 17 de maio de 2023, nós estamos acompanhando uma nota aqui da Rádio Itatiaia, o Ministério Público pediu que Aras, né, denunciasse Minas Gerais ao Supremo Tribunal Federal por omissão sobre o ICMS da educação. Na época ficou aquele jogo de empurra, né? Quer dizer, o governo colocando a culpa na Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa apontando dedo por dentro, dizendo que o governo era ineficaz no tocante a essa articulação política, né? E o fato é que não foi pautado e o Estado de Minas Gerais perdeu o prazo porque apresentou o projeto também bem no finalzinho aí, né, do prazo, né? Enquanto muitos estados já tinham votado, Minas Gerais ficou de fora desse ICMS educacional, o que provocou a ação aí, vamos dizer assim, né, essa reação do Ministério Público Federal. O novo Fundeb, aprovado em 2020, como eu mesmo citei, ela determinava que os estados aumentassem esse percentual para pelo menos 10% até agosto de 2022. Mas, como eu mesmo disse, o governo de Minas e a Assembleia Legislativa não cumpriram o prazo e o governo estadual foi procurado aí, né, na época para se posicionar. Inclusive falou sobre os valores, que não seria aí 160 milhões de reais, né, que haveria repasse do Estado, que não haveria prejuízo, enfim. Mas isso foi muito discutido na Assembleia Legislativa e muito especialmente, claro, né, pelos deputados da oposição. E aí, mais uma vez, a Itatiaia, ela vem citar aqui o modelo no Brasil inteiro, que é o Estado do Ceará, porque a ideia do aumento do ICMS da educação é repassar mais dinheiro para as escolas públicas que tenham melhor desempenho, mas sem desconsiderar o nível socioeconômico dos alunos. Isso é que as escolas enfrentam diferentes realidades dependendo de onde estão localizadas. Olha, pessoal, o ICMS educacional é um instrumento importantíssimo de aperfeiçoamento de repasse meritório do tributo, reconhecendo parcela maior do repasse àquelas gestões municipais que melhoram seus índices educacionais.
O Brasil já tem resultados empíricos de financiamento através de repasses baseados em resultados da educação. E aí cita mais uma vez o estado do Ceará, que em 2007 criou aí a sua legislação para fazer esse repasse. E como eu mesmo disse, em torno de 17%, o que melhorou muito os resultados do estado do Ceará, colocando, por exemplo, ele bem à frente em relação a Minas Gerais. Nós fizemos uma comparação. Minas Gerais ficou em quarto no ranking nos anos finais, em quinto nos anos iniciais e em 10º lugar no ensino médio. Todos esses resultados atrás do estado de Ceará. Na edição de 2022 que eu estou falando, o IDEB do Ceará teve o melhor resultado, pessoal, do Brasil, ao lado de São Paulo. E para os anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, né, ele ganhou bastante. E o segundo melhor resultado para os anos iniciais, 1º ao 5º ano, tá, pessoal? Fica atento porque o melhor resultado aconteceu do 6º ao 9º ano e o segundo melhor resultado para os anos iniciais do 1º ao 5º ano. Já no ensino médio, a educação cearense ela ficou em 3º lugar, o que não tira aí, né, o mérito dessa decisão importante. Agora, voltando aqui para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nós temos aí a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que aprovou nessa terça-feira, dia 8, estou gravando o vídeo dia 8 de agosto, né, parecer pela legalidade desse projeto de lei 3903/2022, que trata sobre o ICMS da educação. A proposição é de autoria do deputado Zé Guilherme, que estabelece novos critérios para a repartição da parcela do imposto sobre a circulação e prestação de serviço pertencente aos municípios, pessoal. É importante deixar isso claro para vocês, porque os 35% restantes, não mais 25%, como mesmo diz, devem ser distribuídos de acordo com o que dispuser a lei estadual, no caso de Minas Gerais, a lei 18.030, observado obrigatoriamente a distribuição de no mínimo 10% com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, pessoal. Olha, parece que o projeto passou, está caminhando e o canal de educação vai adiantando essa matéria para vocês na medida em que que o projeto for tramitando na ALMG. Agora, veja bem, pessoal, é importante deixar claro para vocês que a deputada estadual Beatriz Cerqueira também teve um projeto de lei que é o projeto 4100/2022, que foi anexado à proposição, tá? Que também tratava sobre a mesma matéria, o mesmo objeto. Havia uma semelhança no objeto e foi tratado aí nesse quesito. Nós temos informações importantes, eu vou deixar esses links todos na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar. Hoje o canal de educação tratou um pouquinho sobre ICMS, esse imposto importantíssimo para o Estado e também para o Brasil. E claro, né, pessoal, falamos também sobre essa nova distribuição do ICMS educacional, né, a partir aí da emenda constitucional 108/2020, que determinou que os estados realmente abrissem novas legislações, né, discutissem novas legislações para aumentar esse repasse e que um dos pontos decisivos aí que fossem indicadores de desempenho, pessoal, de aprendizagem fundamental, como aconteceu lá no estado do Ceará. Olha, acompanhe o canal de educação, faça a sua inscrição, deixa um gostei, compartilha esse vídeo com todo mundo, porque são informações importantes, né? ICMS educacional, ICMS, pessoal, informações diretas da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.